Quinta-feira à noite, e o que eu estou fazendo? Decidi rever, né, um clássico presente na minha coleção. E esse daqui talvez poucos lembrem, né? Só os mais raízes, que é Fim dos Dias com Arnold Schwarzenegger. Filme de 99. E, cara, esse filme fez parte da minha juventude, cara. Fazia muito tempo que eu não via ele, faz parte da minha coleção, né? E fazia muito tempo que eu não via ele e... Pô, esse filme é legal, cara. Esse filme é legal. Não é perfeito, tem seus absurdos, né? Está cheio de absurdos, mas é um filme divertido. É um filme divertido, é um filme que eu gosto, fazia muito tempo que eu não via. E eu gosto pra caramba desse filme. Ele é um filme que, revendo ele, você percebe que algumas partes dele envelheceram mal, né? Especialmente no que diz respeito aos efeitos visuais. Não os efeitos práticos, né? Tem efeitos práticos nesse filme que são legais, continuam legais, né? É aquilo que a gente fala, né? Efeitos práticos sempre envelhecem melhor do que efeitos digitais. E o CGI desse filme, né? Em algumas cenas ali, ele é bem perceptível, ele é bem, né? Ele é bem datado, mas ainda assim funciona. Pra mim, pelo menos eu, que é um filme que eu gosto, que eu fez parte da minha juventude, como eu falei, né? Ele é um filme que, embora os efeitos digitais estejam um pouco datados, ele continua funcionando pra mim. Eu acho que é passável, você entendeu? E uma coisa que eu acho legal nesse filme até hoje é a premissa dele, né? Ele é um filme de ação, né? Um filme com Arnold Schwarzenegger, então ele é um filme de ação, mas ele tem elementos de horror, elemento de fantasia, meio sombria. Afinal, estamos falando da história de um policial que tem que proteger uma jovem de ser capturada, de ser pega pelo próprio diabo, para poder, através dela, gerar o anticristo, né? Evitar que isso aconteça. Então, é um filme de ação com esses elementos de horror, né? Trazendo a figura aí do diabo, o anticristo, né? Então, a premissa é interessante. A premissa é bem interessante e, revendo o filme, pra mim ela ainda continua funcionando. E é o tipo do filme que, revendo ele, eu tava pensando comigo, né? Eu não sou fã de remakes. São poucos remakes que eu realmente gosto, e então eu não sou fã de remakes. Mas a premissa desse filme é tão legal, é tão bacana que tá aí. Vendo ele eu falei, tá aí. Seria legal um remake desse filme, né? Trazendo uns conceitos mais modernos. Querendo ou não, ele é um filme de 99, né? Então ele traz conceitos daquela época. Então seria legal rever essa história repaginada, né? Com elementos mais modernos, mantendo a essência, mas com elementos mais atuais. Seria bem interessante, na verdade, né? Então, é um filme que eu gosto do jeito que ele é, mas se tivesse um remake dele, eu ia achar bacana. E ele é mais um filme daqueles que brincam com teorias conspiratórias, determinadas datas, né? Assim que nem, por exemplo, 2012 fez, né? Que teve toda aquela teoria, profecia do calendário maia, né? Então daí Hollywood foi lá e brincou com aquele conceito da catástrofe, da destruição do mundo, né, em 2012, esse filme segue a mesma linha, né, que na época, lá no final dos anos 90, em 99, existia todas aquelas teorias conspiratórias de fim de mundo, o chamado bug do milênio, né, teorias religiosas. Então o filme brinca com isso, trazendo aqui, né, a questão do diabo, tudo, de gerar o anticristo. Então é aquilo, Hollywood costuma brincar, né, com essas ideias, né, teorias, datas, determinadas datas, e esse filme fez isso bem e de uma maneira divertida, legal, que de uma maneira legal, divertida, que ainda funciona, então é isso. E na questão das atuações, né, tem o Arnold Schwarzenegger sendo o Arnold Schwarzenegger, né, ele nunca foi um grande ator, né? Sejamos justos, o Arnold Schwarzenegger ele nunca foi um grande ator, mas ele sempre fez muito bem o papel dele, né? Daquele personagem brucutu, durão, né? Carismático, típico dos filmes de ação, né? Assim como ele, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, ele faz parte dessa leva, né? Então é isso, é o tipo astro dos filmes de ação, né? Que na questão da atuação, da interpretação, ele é travado. Mas ele entrega, né? Ele protagoniza boas cenas de ação, né? E com esse filme não seria diferente nesse quesito.
Tanto que ele fica apagado quando, por exemplo, entra em cena o Gabriel Byrne, né? Esse sim que é um bom ator, né? Sempre foi um grande ator. E aqui ele interpreta o diabo em pessoa. E cada vez que ele entra em cena, ele rouba a cena. Ele rouba a cena porque é uma das, pra mim, né? Uma das melhores personificações fictícias do diabo ali no cinema, né? O Gabriel Byrne, ele tá muito bem aqui, carismático, assustador, né? Tem uma ceninha dele com Arnold Schwarzenegger, que eles estão no apartamento dele lá, que a cena é muito bem dirigida, os diálogos entre os dois são muito bons, né? A reflexão da cena é muito interessante. É um filme cheio de absurdo, cheio de exageros, conveniências, né? Ele tem tudo isso, clichês, mas essa cena em específico é muito boa por conta da direção, por conta da interpretação, principalmente do Gabriel Byrne, né? Então, os diálogos é bem interessante. Os diálogos nessa cena são bem interessantes, né? Então é isso. Arnold Schwarzenegger canastrão, como sempre foi em todos os filmes dele, mas carismático, né? Sabe entregar, protagonizar boas cenas de ação. Gabriel Byrne, um grande ator, como sempre foi, e aqui ele tá ótimo. Ele é realmente a estrela do filme, ele rouba a cena em todas as cenas que ele aparece. Visualmente o filme é divertido, né? Principalmente no ato final lá dentro da igreja. Só quem já assistiu, vai assistir o filme em algum momento vai entender. Então é um filme divertido, é um filme de ação com elementos de horror muito divertido, que a história não é uma grande história, né? É uma história bem simples, bem básica, mas funciona, diverte, e esses elementos funcionam em cena. É um filme que pra mim, em alguns momentos ele é datado, especialmente no que diz em questão dos efeitos digitais, mas em outros aspectos, em vários outros aspectos, ele é um filme legal. Ele é um filme que, mesmo depois de muito tempo, eu decidi rever ele, pra mim continua funcionando, né? Como entretenimento ali, de mistura desses elementos, ação e horror, funciona. É legal, é divertido, não é uma obra-prima, nunca foi, desde a primeira vez que eu assisti, não considero uma obra-prima, longe disso, mas é um filme que, na sua proposta, na sua premissa, ele diverte. Ele continua divertido, ele continua legal, na minha opinião.